Então, o Itaú divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2023 e quem tem ações da Itaúsa tem que ficar muito de olho aqui no Itaú, né? Porque corresponde muito ao resultado da Itaúsa. Então, a gente vê o Itaú ultrapassando a marca de 9 bilhões, um acréscimo no lucro em relação ao trimestre anterior de 3,4, em relação ao ano em 11,2. Então, deu um salto significativo aqui. Tivemos um produto bancário que aumentou 1,2, a margem deu um bom resultado aqui, 1,1 em relação ao trimestre anterior, mas nós tivemos aqui uma queda na margem financeira com o mercado. A gente vai ver se isso é preocupante ou não. Daqui a pouco o custo de crédito aumentou, caiu 1,9, né? E aí vamos tentar entender mais os detalhes aqui, as margens, que é uma linha muito importante do banco. Entendo um pouco mais os detalhes das margens, que aumentou 1,1% em relação ao trimestre anterior e 10% em relação ao ano passado. Dentro dessas margens, que é uma linha muito importante do banco, nós temos a margem com o cliente, né? Que aí teve uma continuidade no crescimento, conseguiu aumentar mais 2,5% em relação ao trimestre anterior e 9,3% em relação ao ano passado. A gente vê que teve volume favorecendo, spread também, dias corridos que não tem como evitar, né? Então, assim, foi um resultado sólido, porém ali não com um grande salto. A gente tem que ver a inadimplência para ver se não saiu do controle, a gente já vai dar uma olhada. E aí a margem financeira com o mercado, que o banco, o Bradesco e o Santander sofreram tanto, o Itaú nunca sofreu muito aqui, agora a gente vê esse decréscimo de 33%, já vamos entender o porquê, mas é a Argentina, tá? É a questão aqui do Banco Itaú Argentina, depois a gente vai ver se faz sentido ou não ter vendido o Banco Itaú Argentina, tá? Enfim, então tá justificada a margem ao mercado, esse decréscimo, a gente vai entender os detalhes daqui a pouco, e a margem com o cliente aqui continua crescendo aqui de modo sólido, né? Enquanto a inadimplência justifica que está estável, né? Está estabilizado, não saiu do controle e nesse trimestre, em relação ao anterior, se manteve aqui praticamente estável. Aumentou um pouquinho aqui as micro e pequenas empresas, mas a pessoa física manteve estável e o total também se manteve estável, tá? E aí quando a gente olha a inadimplência de 15 a 90 dias, que pode se tornar uma futura aqui em 90 dias, né? Pode ser um sinal, temos aqui um pouquinho de queda, né? Então temos um princípio bem suave aqui, que possa estar melhorando. De qualquer forma, a gente vê o índice de cobertura praticamente estável, né? Uma quedinha bem suave, enquanto os indicadores aqui de write-off, crédito renegociado, também se mantêm estáveis. Então, na minha opinião, essa questão da inadimplência foi razoável, mas foi positivo o banco ter conseguido crescer as margens. Então, até agora, eu estou gostando. Temos a carteira de crédito crescendo 1,4%, pessoas físicas mais micro e pequenas empresas, e grandes empresas, que é mais seguro normalmente, crescendo então 3%. No geral, no Brasil cresceu 2%, e no geral da Itaú inteiro 1,3%. Em termos de seguros, nós temos um aumento de 0,4% no resultado recorrente, em relação ao trimestre do ano passado, um aumento de 28,1%. Foi bom o resultado da parte de seguros do Itaú e Previdência e Capitalização, porém ele não é tão representativo assim dentro do banco, mas foi bom o resultado aqui, então a gente continua bem. Em termos de despesa, a gente vê que teve aqui um aumento de 3,3% em relação ao trimestre anterior, no ano 5,8%, são números ok, mas a gente vê algum salto aqui no pessoal. A empresa explica, né? Tivemos aqui não recorrência, teve uma maior despesa em relação ao efeito de renegociação de acordo de trabalho, reajuste de 4,58%, enfim, tá tranquilo porque tivemos aqui alguns, vamos chamar de não recorrentes, né? A gente vê os colaboradores segue diminuindo, então o banco segue aqui dando uma enxugadinha aí nos seus custos, né? Assim como também segue reduzindo aqui os caixas eletrônicos, por exemplo, e assim como as agências, né, físicas, e dando mais prioridade à parte online. Então parece fazer bastante sentido e também segue investindo bastante, né? Um banco que todo trimestre a gente está vendo um investimento forte em negócios e tecnologias. Então é importante ele continuar com isso se ele quer realmente ser líder aqui em termos de crescimento em relação aos outros bancões, né? Então a gente vê que o ROI do banco chegou então a 21,1%, o que é um número muito bom, né? Então não tenho o que dizer. Esse número aqui mostra que o banco está conseguindo ser muito rentável, tá? E aí nós temos então a questão da venda do Itaú Argentina, que se não fosse essa venda teria tido aí E aí nós temos o que foi não recorrente aqui, que prejudicou o resultado, a venda do Itaú Argentina, fazendo essa limpeza, que nós temos esse lucro de 9 bilhões.
e pouco, senão teria sido 7,539, né? Mas de qualquer forma, o lucro a gente tem que considerar esse aqui. Então, como vocês sabem, a Argentina é um país meio complicado nesse momento. Ela trazia até um lucro aqui para o banco, ó, 254 aí no segundo trimestre de 2023, trouxe 578 milhões de resultado para o Itaú aí em 2023, porém, olha só, o impacto da variação cambial e da inflação lançado diretamente no patrimônio líquido gerava uma despesa de 691 milhões, trazendo um impacto negativo, então, no final das contas. Então, é uma participação meio complexa aqui na Argentina. O Itaú resolveu, então, encerrar essa participação e com isso veio, então, a normalização do guidance do Itaú com essa questão da Argentina. Não é que ele rebaixou, tá? É porque ele teve aqui que normalizar. Então, com as projeções reafirmadas e normalizadas, nós temos um crescimento um pouco melhor que na carteira de crédito, mas ainda assim um bom crescimento. Temos um crescimento também nas margens com o cliente, forte aqui, né? Então a margem vai crescer e a carteira de crédito também, enquanto a margem financeira com o mercado vai se manter aqui relativamente estável em relação às previsões, o custo de crédito vai manter-se aqui alto, porque a inadimplência no Brasil está alta e o resultado de prestação de serviços seguros vai crescer aqui entre 4,7 e 6,7. Então, ele reafirmou aqui o guidance tranquilo, sem grande surpresa no resultado do Itaú, né? Foi tranquilo. Então, quando a gente pega aqui o lucro que o consenso esperava para o Itaú, 8,9 bilhões aqui, e ele fez 9,04. Então, ele foi 0,7% acima do que o consenso estava esperando. Ele foi um pouquinho aqui, quase nada abaixo do que o XP esperava e relativamente bem acima aqui do que a BTG esperava e também acima do que o consenso esperava. Então foi um resultado bem em linha aqui, né? Conforme a gente viu ali os números, nada de surpresa, tudo tranquilo ali. Então, esse resultado do Itaú é onde este número aqui representa bem o que foi o resultado, sem grandes surpresas, talvez levemente, suavemente acima do que esperado pelo mercado, sem grande surpresa na inadimplência, um leve sinal que vai melhorar mais à frente, porém ainda em alerta, cresceu a carteira de crédito, cresceu as margens, então assim, tranquilo é a palavra que resume o resultado do Itaú. Então o Itaú no começo do ano deu uma queda forte, se recuperou fortemente também, bateu os 29, depois vem num certo zigue-zague, onde o banco bateu várias vezes, por exemplo, aqui nas casas dos 26 e 30 e poucos, né? Você não precisa ser tão preciso assim, mas o fato é que parece que, vamos arredondar aqui, em termos de 26,70, parece ser uma chance interessante que a ação está segurando aqui. Em algum momento, se o resultado continua bom, ela deve subir, né? Porque a cotação acaba seguindo o lucro. Agora ela está valendo 28,19, uma queda de 1,51 no último ano. Enquanto a Itaúsa, no último ano, vem de alta de 1,31%, performances mais ou menos similares, caíram bastante no começo do ano, dispararam na sequência, e uma queda que vem acontecendo sem tanto padrão que nem o Itaú. Fez aqui um fundo no 8,70 mais ou menos, arredondando um pouquinho para cima, né? 8,70. E aí foi interessante, depois engrenou uma altinha que está em 9,12, né? A Itaúsa é a ação que eu tenho, eu não tenho diretamente o Itaú. Eu gosto quando o desconto holding aqui passa os 20%, né? E neste momento, aqui no dia 31/10, estava em 22,5%, um ótimo desconto holding, lembrando que o Setúbal, por exemplo, ele fala que o desconto justo seria 15%, mas como eu sei que o mercado costuma dar uns 20%, então acima de 20% eu já acho interessante, 22,5% é bom, né? Para quem, obviamente, gosta das outras empresas do grupo. Eu, no caso, só não gosto da Alpargatas. Eu sei que XP vai sair também, então as demais aqui eu gosto de todas elas. Então não tenho o menor problema de ter a Itaúsa, ter acesso a investir no Itaú e ter um desconto holding e também, por consequência, dividendos costumam ser maiores. Então, quando a gente compara aqui as ações do Itaú com a Itaúsa, o PL do Itaú está em 8,75 no YouTube 4, 7,43 no YouTube 3, e olha o PL da Itaúsa, 6 e poucos aqui nas duas, a Itaúsa 4 está um pouquinho melhor, então realmente Itaúsa 4 e YouTube 3 são aqui as melhores opções, não é recomendação, só que em termos de números, né? E um dos motivos para eu gostar da Itaúsa é que ela é uma boa pagadora de dividendos. Nos últimos 5 anos teve um yield aqui acima de 7% na média. E agora, no ano atual, está acima de 8%. Então, por mais que o dividendo seja baixo, a cotação da ação é baixa também. Então, a matemática é essa aí. E deixa nos comentários, você tem o Itaú ou a Itaúsa? Um abraço e até o próximo. Valeu!